Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol Mundial Explicado. E aí, você é novo? Então, cara, seja bem-vindo, vem fazer parte da família. Se você gosta de futebol mundial, o seu lugar é aqui. Assunto do vídeo de hoje, vamos mergulhar no futebol inglês. Vamos falar muito da Premier League, a liga mais competitiva da Europa, pelo menos na minha opinião. Mas não vamos falar só dela não, galera. Vamos falar no futebol inglês como um todo, assim como eu fiz no vídeo do futebol alemão. Vamos falar da Premier League, da Championship, que é representante da segunda divisão, da League One, que é a terceira divisão, e também da League Two, a quarta divisão. São as 4 ligas principais do futebol inglês. Você vai saber quem subiu, quem foi rebaixado e quem, claro, se classificou para as competições europeias, beleza? E aí, tá a fim de saber mais de futebol mundial? Então vem com a gente, vamos curtir um futebol mundial bem explicado. E antes da gente aprofundar no vídeo, quero te pedir aquela moral, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber sempre nossos vídeos novos. O canal está apenas começando, então eu conto com a sua colaboração, beleza? Espalhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Instagram para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas que, assim como você e eu, amam o futebol mundial. Bora pro conteúdo! Vamos começar das ligas inferiores do futebol inglês até chegar finalmente na Premier League. Então o papo agora é a Football League 2, a quarta divisão do campeonato inglês. Como eu fiz no vídeo do futebol alemão, galera, eu acho importante, antes de mostrar para vocês quem subiu, quem foi rebaixado, eu mostrar o regulamento da competição para vocês entenderem como são os critérios do futebol inglês de acesso e descenso. Para a gente falar então do regulamento da quarta divisão, acho legal colocar a tabela aqui para vocês poderem entender na prática. Forest Green Rovers campeão, vai para a terceirona do ano que vem, assim como o Exeter City e também a equipe do Bristol Rovers, beleza? Então esses 3 primeiros se classificaram de maneira direta para a terceira divisão. Na quarta divisão especificamente, você vai ver que essas regras vão mudar na terceira e na segunda. Do quarto ao sétimo colocado, eles fizeram uma disputa de playoffs para ver quem ia ficar com essa última vaga. Então são 4 times que sobem, 3 sobem de maneira direta do quarto ao sétimo à disputa de playoffs, beleza? Bora então ver como é que funcionou esses playoffs aí de acordo com as regras que eu expliquei para vocês. O Mansfield enfrentou a equipe do Northampton, venceu os 2 jogos e se classificou para a final. E a equipe do Swindon Town venceu o primeiro jogo contra o Port Vale, mas na volta foi derrotado e o Port Vale venceu nos pênaltis e também conseguiu essa classificação para o jogo único no estádio Wembley. Então Mansfield e Port Vale lutariam por essa última vaga na terceira divisão. E aí a grande final deu Port Vale, venceu por 3-0 e é o último classificado à terceira divisão. Então resumindo, os 4 classificados à primeira divisão são a equipe do Forest Green Rovers campeão, o Exeter City na segunda colocação, Bristol Rovers na terceira e classificado dos playoffs o Port Vale. Essas 3 equipes estarão na terceira divisão da temporada que vem. Segunda parte da tabela da quarta divisão, bora agora falar da questão de rebaixamento, galera. Lembrando que a quarta divisão é a última divisão profissional do futebol inglês. A partir daí são ligas regionais, ou seja, times que jogam em regiões próximas para facilitar a questão de viagens, né? Já que o orçamento dessas equipes naturalmente é mais curto. Rebaixados então em 21º o Stevenage, assim como a equipe do Oldham Athletic, o Barrow e também o Scunthorpe, que foi o Lanterninha. Essas equipes vão jogar as divisões regionais na temporada que vem. Dá uma olhada então na tabela de artilheiros da competição, galera, da quarta divisão. Dom Telford foi o grande artilheiro com 25 gols na temporada, ele joga no Newport. Tabela nova da tela, classificação final agora da Football League One. Bora falar da terceira divisão do campeonato inglês. E como eu já havia antecipado para vocês lá atrás, aqui o regulamento muda um pouco, galera. Os 2 primeiros sobem de maneira direta para a segunda divisão, a Championship, né? Do terceiro ao sexto, diferente da quarta divisão que era do quarto ao sétimo, terceiro ao sexto disputam playoffs para definição também da última vaga, e aí o critério é o mesmo. Terceiro pega o sexto, quarto pega o quinto, grande final, jogo único no estádio Wembley para a definição dessa vaga. Para analisar mais a fundo então essa tabela da terceira divisão, Wigan e Rotherham subiram de maneira direta. A partir daí o MK Dons, o Sheffield Wednesday, o Sunderland e também a equipe do Wycombe disputaram esse playoff para definição da última vaga. Bora então dar uma olhada aí no chaveamento como ficou. E o chaveamento ficou assim, galera. O MK Dons jogou contra o Wycombe, venceu o primeiro jogo de 2-0, perdeu o segundo de 1-0, placar agregado conseguiu passar para a final. E o Sunderland venceu a equipe do Sheffield no primeiro jogo por 1-0
empatou 1 a 1 no jogo de volta, também conseguiu a classificação. E na grande decisão desses playoffs no Wembley, deu Sunderland, venceu por 2 a 0 a equipe do Wycombe e está de volta à segunda divisão. Sunderland, que é uma equipe bem tradicional, foi rebaixada lá na temporada 2016-2017, depois de muitos anos consecutivos na primeira divisão, né, galera? E vale a dica cultural para você que gosta de séries envolvendo futebol, Sunderland até morrer, uma série que ficou bem popular aqui no Brasil e que com certeza trouxe uma boa torcida aí para o Sunderland, muitos simpatizantes da equipe do Nordeste na Inglaterra, né, galera? Essa série retrata todo o drama do Sunderland para fazer essa reconstrução, para agora sim conseguir voltar para a segunda divisão e pode sonhar aí com uma vaga na primeira. Então, classificados para a segunda divisão da temporada que vem, Wigan, Rotherham e agora também o Sunderland. Então, papo de terceira divisão, a segunda parte da tabela, Gillingham, Doncaster, Wimbledon e o Crewe Alexandra são os 4 rebaixados aí à quarta divisão da temporada que vem. E claro, bora dar uma olhada na tabela de artilheiros aí da terceira divisão. Ross Stewart do Sunderland, empatado com Will Keane da equipe do Wigan, foram os artilheiros com 26 gols cada. Tabela na tela, o papo agora é a Championship, galera, a segunda divisão do campeonato inglês, e o grande campeão foi o Fulham, né? Uma equipe que é muito forte já no futebol inglês da segunda divisão, 90 pontos, mais de 100 gols marcados, é uma equipe consolidada, muito embora quando se trata de Premier League é uma equipe gangorra, né? Sobe, é rebaixada, vem fazendo esse caminho muitas vezes seguidas aí nos últimos anos, vamos ver se agora consegue se manter, né? O Bournemouth também conseguiu a sua classificação de maneira direta, ficou na segunda colocação. E aí o regulamento dos playoffs aqui é igual da terceira divisão, galera. Do terceiro ao sexto disputam playoffs em jogos de ida e volta, final em jogo único no estádio Wembley. Bora dar uma olhada então no chaveamento desses playoffs para ver quem conseguiu essa terceira vaga aí na Premier League. E assim ficaram os confrontos então da Championship na luta pela primeira, galera. A equipe do Luton Town recebeu o Huddersfield, empate 1 a 1 no jogo de ida, e o Huddersfield venceu na volta por 1 a 0 e conseguiu essa vaga para a final. E tivemos também o Sheffield United jogando contra o tradicionalíssimo Nottingham Forest. O Nottingham venceu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1, mas o Sheffield deu o troco na casa do Nottingham, também venceu por 2 a 1, e nos pênaltis o Nottingham Forest conseguiu essa vaga para o Wembley para disputar essa finalíssima. E lá deu Forest, galera. O Forest venceu por 1 a 0 o Huddersfield e o tradicionalíssimo Forest está de volta então à primeira divisão depois de mais de 10 anos. Digo isso porque é uma equipe campeã inglesa, é uma equipe que tem 2 Champions League. Então é muito legal ver o Nottingham de volta aí à elite do futebol inglês. E esse clube cabe outra dica cultural para você. O Maldito Futebol Clube é o filme que eu indico para você assistir, o filme de 2009. Você procura na internet você vai encontrar. Um filme que retrata a chegada do técnico Brian Clough, essa equipe do Nottingham, e que ela mudou totalmente de patamar com a chegada dele, ganhou 2 Ligas dos Campeões, foi campeã inglesa, e esse filme retrata como foi toda essa trajetória. Então, para você que gosta de futebol inglês, quer conhecer um pouco mais da equipe do Nottingham, recomendo, é um filme muito bom. Então, galera, os 3 classificados de maneira direta são o Fulham, o Bournemouth e também o Nottingham Forest. Bora então ver o segundo lado aí da tabela. Rebaixados então da segunda para a terceira divisão, temos o Peterborough, o tradicional também Derby County, que é arquirrival do Nottingham, inclusive, e também o Barnsley. Essas equipes estarão na terceira divisão da temporada que vem. E se na terceira divisão tivemos um empate na questão de artilharia, na segunda divisão o papo é bem diferente, né? Alexander Mitrovic sobrou na temporada, 43 gols marcados, uma marca histórica do atacante sérvio, foi o artilheiro pela equipe do Fulham. E finalmente agora o papo é Premier League, classificação final atualizada para vocês. Manchester City mais uma vez campeão inglês, galera. E vale destacar que campanha fez o Manchester City, incríveis 93 pontos, perdeu apenas 3 jogos em toda a competição, sendo 38 rodadas, uma campanha inacreditável e com requintes de drama aí na rodada final, né? Precisou virar o jogo contra o Aston Villa, jogou ao mesmo tempo que o Liverpool. Se o City perdesse e o Liverpool ganhasse, o City perderia o título, então conseguiu ter muita força de vontade e cabeça no lugar para conseguir esse título inglês. E vale destacar também que o Liverpool fez uma excelente campanha, ficou apenas 1 ponto atrás do City, ficou na segunda colocação. Fechando o G4, Chelsea e Tottenham, esses são os 4 classificados de maneira direta para a próxima Champions League na fase de grupos. Quinta e sexta colocação ficou para o Arsenal e o Manchester United.
que vão para a fase de grupos da Liga Europa. E para fechar as vagas europeias, o West Ham, que ficou na 7ª colocação, vai para a fase eliminatória da Conference League. Finalizando o assunto Premier League, segunda parte da tabela, rebaixados à segunda divisão. Temos a equipe do Burnley, o Watford e o Norwich. São essas equipes que jogarão a Championship na temporada que vem. E aqui tem uma história interessante para destacar aí na rodada final. Burnley e Leeds United lutavam para não serem rebaixados. O Leeds United foi enfrentar o Brentford fora de casa e conseguiu a vitória nos minutos finais e evitou o rebaixamento. O tradicional Leeds está e vai continuar pelo menos até a próxima temporada na primeira divisão. E o Burnley perdeu o Newcastle e acabou caindo. São as disputas aí no campeonato inglês, que é sempre muito emocionante. Tabela de artilheiros na tela. Se na segunda divisão o grande artilheiro foi da equipe campeã, aqui o Manchester City não passou nem na foto. Deu Mohamed Salah, o egípcio voou na temporada, foi o grande artilheiro, assim como o Heung-min Son, que também vale o destaque. O coreano também está jogando muita bola. E se você chegou até aqui, é porque você gostou, né? Então te convido a assistir também o nosso vídeo mergulhando no futebol alemão. Você vai saber tudo sobre as divisões principais da Liga Alemã, quem conseguiu a classificação para as ligas europeias, quem foi rebaixado, equipes que subiram para a primeira divisão, tá tudo lá. Então o card vai aparecer aqui em cima para você poder acompanhar, que o conteúdo ficou bem legal, beleza? É isso aí, galera, finalizamos assim mais um vídeo. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Conto com a sua ajuda, hein? O canal tá começando agora, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas que, como você e eu, amamos o futebol mundial, beleza? No mais, aquele ritual de sempre. Deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau!